crescer arranca de você a sua melhor versão. É com essa frase da minha amiga maravilhosa, Marília Cardoso, que a gente começa esse Mira Nelas. A Marília é médica endocrinologista, ela é empresária da educação médica e mentora. Marília, muito, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de vir aqui. Ai, gente, Obrigada. eu que agradeço. Prazer estar aqui, Dani e Débora. Eu falei quando eu estava subindo aqui no elevador, eu vim porque eu amo a Débora. Eu acho ela muito maravilhosa. Eu não conhecia você ainda, Dani. A gente, Então, no pra mim é um primeiro prazer. Clex, se conectou, não foi? Desde o início, Foi. amiga. Energia, sincronicidade, Sincronicidade. como você falou. E só pra falar aqui pro Energia. pessoal que a Marília chegou aqui, assim, deu um up na energia aqui, Energia né? de todo mundo. De ela, todo mundo, ela levantou. chegou aqui. Chegou chegando. Chegou Chegou chegando. Energia boa, é isso que a gente gosta. A gente já vai começar, então, com uma pergunta boa. Como Bora. ter coragem para crescer profissionalmente? Adoro falar sobre esse tema. Olha, como ter coragem para crescer profissionalmente. Débora e Dani, eu acho que toda coragem, ela nasce do inconformismo. Perfeito. Você precisa estar incomodada com a tua realidade atual, inconformada. Você precisa ter a coragem até de rejeitar o status quo, aquela realidade ali, e a partir desse inconformismo, dessa não aceitação da realidade atual, você nasce a coragem. Eu acho que a coragem não é a ausência de medo. Sim. Esse inconformismo coloca você em movimento Opa. para você avançar, para você ir atrás de uma mudança, apesar do medo. Apesar do medo. Porque o medo, ele sempre vai existir. Coragem, como a gente ouve falar bastante, não é a ausência de medo. Aliás, eu diria que coragem é o medo andando. É não Boa. deixar o medo te paralisar. Boa. É o medo andando. Então, quando o medo tá andando, você tá sendo corajoso. Isso aí. É só um presta atenção aqui, mas... Vai com cuidado. Vai com cuidado. Mas vai. Mas vai, Tem que ir, né? segue em frente. Você foi, né? Tudo foi assim na minha vida, meninas, desde o início. Eu sou de uma cidade do interior do Rio Grande do Norte. Pois é. Uma cidadezinha chamada, quase ninguém nunca, provavelmente, que está ouvindo a gente aqui ouviu falar. Se chama Governador de Serra Rosado. É uma cidade de 10 mil habitantes no interior do estado do Rio Grande do Norte. Eu amo essa história. Então, eu nasci lá, sabe? Tipo assim, você não escolhe o lugar que você nasce. Os meus pais são super simples. Eu sou a quarta filha de 5. Então, éramos 5 filhos, éramos irmãos. E eu olhava para aquilo ali. Eu estudei em escola pública. O ambiente, aquele lugar... eu queria mais do que aquilo. Eu acho que o meu inconformismo, ele foi meio que nato. Eu nem tinha referências assim, mas eu não queria aquilo. Eu queria mais. Eu sempre fui sonhadora. Eu sempre sonhei em coisas maiores, em viver coisas extraordinárias. Então, aquela não aceitação, e não aceitar não é você brigar com sua realidade. Pelo contrário, você é grato por tudo que você tem, Sim. mas você quer mais. Você deseja mais da vida, da realidade. Então, foi isso que me moveu desde cedo a buscar novas oportunidades, novas realizações. Então, a coragem, cara, eu acho que é o ingrediente base de toda grande conquista, de toda história inspiradora, de toda superação. Perfeito. Coragem é a isso palavra. mesmo. E como você entrou, eu tava até lendo aqui, que eu já tinha pegado uma frase que você fala muito, que é seja inconformado. E eu adoro isso, porque se você se conforma, você não sai do lugar. Perfeito. E aí, conta pra gente da onde, e aí você já falou, você não tinha referência, veio meio nato, mas teve algum lugar, uma virada de chave que você falou, é isso, eu não posso me conformar com isso e eu vou até o fim. Uau! Essa frase que você falou, Débora, é muito forte para mim. Seja um inconformado. Eu falei isso hoje, inclusive, no meu Instagram. Eu falo de vez em quando, eu falo sempre. E a continuação dessa frase é: não aceite uma realidade medíocre. Sim. Seja um inconformado, não aceite uma realidade medíocre. Qual que foi a minha virada de chave? Eu acho que eu sempre fui muito sonhadora.
a minha primeira virada de chave, gente, foi na trajetória acadêmica, eu diria. Porque mesmo que eu não tivesse referências, quando eu era criança, o meu pai, ele sempre gostou muito de estudar, de ler, amava a cultura, o conhecimento. E aí ele incentivava muito todos os filhos a estudar. E ele olhou, né, para mim, ele foi deixar todos os filhos pela primeira vez na escola, no seu primeiro dia de aula, e eu não sei por quê. Eu era a quarta ali, nem a mais velha, nem a mais nova. Ele olhou para mim e falou, você vai ser médica. Ele falou isso. E aquela fala do meu pai foi o meu primeiro treino de ambição, que eu não tinha. Quando ele colocou no meu coração, ainda criança, esse desejo, né, de chegar para aquele meio, no topo, que era ser um médico formado, aquilo me incendiou. Eu acho que essa foi a minha primeira virada de chave, porque ele me deu uma meta, um norte, um objetivo a ser perseguido. E a partir dali, todas as vezes que eu ia para a escola, e eu era criança realmente, mas eu já tinha essa visão. Eu vou estudar, eu vou ser a melhor aluna de cada turma, porque eu quero ser médica e em medicina só passa os melhores, os mais preparados. E eu quero me preparar ao máximo. Você é a única médica da família, da sua família? Olha, dos meus irmãos, sim. Eu tenho dois tios que já são falecidos, que foram médicos também. Eles também foram referências para mim. Então, meu pai, são irmãos do meu pai. Então, acho que o meu pai também já se inspirou neles e nasceu o desejo de ver um dos filhos formados também. Então, essa virada de chave foi esse momento que seu pai fez essa profecia ali na sua vida, essa né? profecia, exatamente. E é engraçado que a profecia veio dele, mas eu tomei como minha. Isso é muito legal, porque aquele desejo não era um desejo do meu pai de ter uma filha médica, era o meu desejo de ser médica, se tornou meu. Então isso foi muito forte para arrancar coragem, disciplina, para estudar, para dar o máximo, para não olhar para os lados, para ter foco. Isso é interessante você falar, porque muitas vezes a gente toma como nossos, né, os sonhos que são de outras pessoas. Né? E nesse caso, pelo que você fala, você mostra que desde criança você já tinha essa coisa latente em você, né? Então, assim, é muito legal quando a gente vê isso vindo dos pais, né? Essa coisa da motivação, mas não como uma imposição. Perfeito. Né? E aí você pegou isso para você, mas porque era o que estava dentro de você também, exatamente, né? é como se tivesse ressoado com já esse ímpeto que eu tinha de crescer, de ir mais longe, de sair da média. E eu tava... é tão bom quando a gente revive a nossa história, eu já contei essa história milhares de vezes, mas é impressionante como cada vez que você fala, você tem um insight diferente, uma percepção diferente. Me veio aqui a percepção do seguinte, por que o meu pai olhou para mim, né, e teve naquelas condições que eram muito limitadas. Ele tinha um desejo de ter um filho médico. Eu acho que aquilo para ele era, sei lá, uma recompensa, uma realização que ele não viveu, também, né? Um motivo de orgulho. E eu tomei aquilo para mim, sabe? Para lutar com unhas e dentes até conseguir. Porque aquele era o único caminho que a gente conhecia para dar certo na vida. Era o caminho do estudo, da faculdade e da profissão. E medicina era uma profissão, ainda é, né? Bastante conceituada. Os meus pais não conheciam o mundo do empreendedorismo. Nem eu conhecia. Na minha família não tinha essa referência. Então, no entendimento dele, na visão de mundo que ele tinha, o ápice, né, da vitória, da conquista, do sucesso, era um filho médico. E ele era ambicioso, porque apesar do meio, ele desejou isso. E eu agarrei isso e foi, né? Eu lembro que na minha formatura, nossa, tem uma foto lá na minha casa do interior, que eu não esqueço, que a gente dançou a valsa juntos de formado. E alguém registrou essa foto, foi o meu cunhado na época, e foi muito especial, porque eu tô lá bem feliz, toda maquiada, produzida, e ele tá dançando comigo com um olhar bem distante, assim, emocionado, sabe? Como se pensando. eu acho que devia estar passando um filme na cabeça dele. De você, bebezinho.
pequenininha lá. O primeiro dia na escola, falando aquilo, ele me né? dizendo, as pessoas provavelmente até desacreditando Sim, disso ali na cidade. Não sim. existia ninguém médico naquela cidade. Os médicos que atendiam lá eram de fora. Sim. Nenhum filho da terra que se formou em medicina. Então, realmente foi a primeira lição de coragem da minha Que vida, lindo. foi essa. Que Lindo lindo. mesmo. Nossa, me emociono sempre que você conta. E aí, ainda falando de virada de chave, porque aí depois você teve outra virada de chave, que foi de sair de médica, endocrinologista, que você já era bem-sucedida, mas aí você foi virar empresária. Como que foi essa virada de chave? Uau! Eu acho, primeiro que eu acho assim, um charme você dizer médica e empresária. Se eu pudesse, eu colocava. Chiquérrimo, como diz uma amiga minha, se eu pudesse, eu botava assim na parede. Eu acho chique, nossa, pra mim é um orgulho, assim, nossa, como que foi lindo. essa virada, gente? Débora, eu acho assim, que primeiro, agarrei medicina, fui lá, Dani, com minhas forças, passei no vestibular, fiz a faculdade lá em Natal, a capital do Rio Grande do Norte, né? Porque claro que Sim. não tinha medicina na minha cidade, eu fui morar na capital. E aí, eu vim para São Paulo fazer minha especialização, vim para Sim. cá, fiz a minha residência de endócrino na USP. E por que eu fiz essa virada de apenas médica para médica e empresária? Eu acho que eu trilhei a trajetória toda acadêmica e quando eu acabei todos os cheques, a vestibular, especialização, pós, acabou tudo, que eu voltei para finalmente me inserir no mercado de trabalho, eu me deparei com várias dificuldades de me colocar no mercado. Eu queria ter um consultório, como que montar o meu consultório, como abrir uma empresa, Coisas que como a faculdade captar não pacientes. ensina, né? Muitos já devem estar acostumados, né, de ouvir esse relato, mas foi real, foi exatamente isso que aconteceu comigo. E quando eu cheguei, eu voltei para Natal, olha de novo a semente do inconformismo gerando o fruto da coragem. Porque quando eu voltei para Natal, acabei tudo aqui em São Paulo e voltei, eu cheguei lá até um pouco iludida, caramba, fiz medicina, uau, peguei meu diploma. Formei na USP, fiz endócrino, uma especialidade, tô pronta, é só eu chegar, não vai faltar oportunidade, convites, chamados para trabalhar. E não foi assim. Quando eu voltei para Natal, até porque eu fiz tudo fora, ninguém me conhecia, ninguém sabia quem era a Marília. E eu lembro que quando eu fui procurar emprego, meio que me inseri, conversar ali com os amigos médicos que já estavam por lá. E aí, onde é que eu posso começar? Quais são as oportunidades? As opções que tinham, se tem alguém da saúde ou da área médica que está me ouvindo agora, era dar plantão, atender convênios. E eu não conhecia muito bem assim como era. Eu agarrei tudo, mas nos primeiros plantões, nas primeiras experiências de trabalho, eu já comecei a ver que aquilo ali não era o que eu queria para mim, que eu não tinha estudado tantos anos. Todo o meu esforço, ali, toda né? a minha dedicação para entregar uma medicina bem medíocre para o paciente, Sim. naquelas condições de trabalho limitadíssimas, com aquela remuneração mais limitada ainda. E aí eu comecei a me inconformar de novo com aquela realidade. E é engraçado isso, porque tem gente que diz, reclamando de barriga cheia. Se eu fosse olhar com as lentes da minha cidade, do interior, eu estava no topo. Poxa, me formei como médica, estava dando plantão, tinha plantão. O plantão pagava R$1.000 por 12 horas. Isso para alguns era muito. Sim. Mas para mim não era de novo. Aquilo não era satisfatório, não era suficiente para mim. E você a não sua reclamou. métrica também não precisa ser essa, né? A sua métrica não precisa ser lá da sua origem, da sua cidade, né? Inclusive, é importante que não seja, né? isso. E você também não reclamou, você foi atrás do seu, né? Porque uma coisa é reclamar de barriga cheia, outra coisa é você correr atrás dos seus sonhos, é super legítimo. Exatamente. Você não culpa ninguém, você não reclama com ninguém, mas você vai atrás demais. E aí eu comecei a pensar em
ter uma clínica só minha, um consultório só meu, onde eu pudesse atender os meus pacientes com outro nível de excelência, de qualidade, com mais tempo de atendimento. Só que para isso eu precisava deixar de ser uma médica só técnica e me tornar uma médica empresária. Precisava abrir uma empresa, precisava entender de gestão, de contratação de funcionários, treinamento deles, captação de pacientes, fidelização desses pacientes, experiência do paciente na clínica. De venda, né? De vendas. E, meninas, e marketing, para como que eu ia me divulgar? Então, eu me lembro, isso foi em 2017, quando eu acabei tudo, que eu voltei para Natal. Eu lembro que eu tô falando isso aqui para vocês, eu precisava saber isso, saber aquilo, mas naquela época eu não tinha nem sabia noção. que você precisava saber. Você tinha Que eu que saber precisava aquilo. saber. Eu respondi essa pergunta há pouco, alguém me fez essa pergunta no início, você se apegou a quê? Eu me apeguei à vontade de dar certo. Era isso que eu tinha. Eu sabia que eu não queria aquilo que estavam me apresentando e eu queria dar certo de um jeito diferente. Então, eu fui dando a cara a tapa e aprendendo no caminho essas coisas, além da faculdade, venda, gestão, empreendedorismo. E o que você buscou para obter esses conhecimentos, assim? A primeira coisa que eu busquei, Dani, eu vou ser bem sincera para você, foi o autoconhecimento. Perfeito. Essa foi a primeira coisa. Perfeito. E foi isso mesmo. Em 2017, eu comecei a fazer um processo de autoconhecimento, a buscar desenvolvimento pessoal. Eu fiz cursos de coaching, eu fazia acompanhamento regular com psicóloga, eu lia muitos livros de autoconhecimento. Eu mergulhei dentro de mim, sabe? Eu fui desatando vários nós dentro de mim que me impediam de prosperar. Aquela herança do meio, da família, ninguém tinha ido tão longe, o medo de crescer e se desconectar demais da sua família. São tantas questões, o não merecimento, não é para mim. E à medida que eu fui me trabalhando de dentro para fora, eu fui ganhando uma dose de coragem e autoconfiança que eu não conhecia. Isso era suficiente para eu dar os passos. Então, eu ia lá, comprei uma sala, aluguei uma sala e falei assim, vou montar uma clínica. Eu sabia vendas? Não. Sabia gestão? Não. Não sabia nada. Mas a coragem Mas a coragem era tão grande, não cabia dentro de mim, que eu tinha que fazer, sabe? Era como se transbordasse. Sim. E aí eu comecei. Aluguei uma salinha de 33 metros, foi a minha primeira clínica. Fiz uma pequena reforma, 2 consultórios e comecei lá em Natal, entregando uma consulta, a melhor consulta que eu podia para gerar aquela satisfação máxima no paciente. E aí eles começaram a gostar, me indicar para outros. E eu, paralelamente, comecei a gerar conteúdo no Instagram. E isso me ajudou também a divulgar. Era o que eu sabia fazer. Eu comecei com o que eu tinha. Eu acho que isso é muito importante também. Era com o que eu sabia, era com a vontade, com o celular para gerar uns posts ali no Instagram, que era gratuito. E essa autoconfiança, esse autoconhecimento que me fortaleceu muito para dar cada um desses passos, sabe? Mas a sua visão também, né? Porque ainda que... Você falou, era o que eu tinha. Mas são coisas que todo mundo tem, né? Todo mundo tem hoje um celular na mão, a rede social, e pouca gente faz, né? E, de novo, usar a sua coragem, porque, né, se expor também não é algo fácil, né? Sim. Principalmente quando a gente está falando aqui da sua profissão, né? De uma coisa que você construiu e que importa tanto, né? É uma coisa que você construiu ao longo da sua vida inteira, desde que seu pai ele falou com você, né? Então, assim, verdade. Essa questão de você... era o pouco que eu tinha, eu fiz, e já é muito, né? Já é um passo muito grande mesmo que se dá. É admirável. É admirável. E você, Má, quando você começou, eu imagino que hoje em dia já é muito... existe... meio que um bloqueio dos médicos em usar a rede social para vender, né? Sim. Tanto que a sua mentoria é muito sobre isso. Sim. É para que o médico possa entregar uma consulta melhor, ele tenha que vender. Sim. E naquela época você tinha essa consciência?
Você já tinha? Olha só, interessante. Eu também tinha esses bloqueios, Débora. Eu também era desconfortável nível hard Sabe o que me pra mim. parece, assim, de todas as vezes que a gente conversa com médicas aqui, parece que a faculdade de medicina te ensina que você não pode vender de jeito nenhum, que isso é muito errado, E que a é pessoa não pode isso. prosperar. É né? exatamente isso. É uma crença enraizada, velada, mas que está impregnada em toda a formação do médico. Sim. É uma coisa muito profunda. Eu acho que vem de questões mesmo seculares, Sim. da questão da medicina como um sacerdócio, Sim. o médico como quem faz caridade, que Sim. alivia a dor, que não pode negar atendimento, ajuda. Então, tem várias construções, né, que vêm se passando aí de geração a geração e que corroboram para essa crença que fica na nossa cabeça. Eu Sim. tinha essa crença. O que me fez vencer, ter coragem de confrontar essa crença é que quando eu via, tudo é pelo paciente, as pessoas precisam de bons médicos e a gente quer entregar o melhor cuidado para elas. Mas as opções de trabalho que eu tinha, de plantão, de convênio, feriam justamente esse princípio. Exato. Porque no convênio eu tinha que atender 5, 6 pacientes por hora. Como que entrega uma medicina de qualidade para essas pessoas? Como que entrega um cuidado de excelência para essas pessoas? Quando eu vi esse valor, que para mim era inegociável, sendo conflitado com o formato de trabalho que eu estava encaixada ali, eu falei, não é isso aqui que eu quero. Se eu tiver um consultório, eu posso ter uma agenda com 1 hora de consulta para cada paciente, dar toda a atenção que ele merece, todo o cuidado, todo o atendimento de excelência que ele merece. E vou cobrar por isso. Sim. Porque, como todo negócio, eu terei custos. Eu acho que quando eu fui para o consultório, que eu vi o custo Sim. do aluguel, do salário da secretária, da energia, do prontuário, eu disse, tem que ter entrada de receita aqui. E Senão não se sustenta, senão uai. não se sustenta. E como é que eu vou manter essa entrega para os Exato. pacientes? Então, no meu caso, foi assim que eu superei essa crença. Sim. Quando eu vou 4 anos depois disso, essa clínica minha nasceu no final de 2018. Na verdade, 2 anos depois, em 2020, no auge da pandemia, eu comecei a compartilhar na internet esse conhecimento, essa experiência com outros colegas médicos. Quando eu comecei a falar para médicos que tinham esses desafios que eu tinha também, que eu estava vencendo, eu comecei a entender a real dimensão dessa dificuldade generalizada da classe de Sim. fazer marketing, de se vender, como vocês colocaram aqui. E aí eu vi que era tipo assim, um sintoma generalizado e que a gente precisava realmente Falar ajudar, sobre isso. falar sobre isso e ajudar os médicos nisso. Senão, eles ficam sufocados pelo mercado de trabalho atual, Sim. que sacrifica a medicina que a gente entrega, sacrifica a própria qualidade de vida do médico, sacrifica tudo. Mas para eles saírem disso, eles têm que vencer essa crença. Tem que aprender a vender, tem que fazer as pazes com a venda, tem que entender que vender é ajudar o paciente. Vender é entregar o seu melhor para o paciente. É entregar a melhor medicina que você tem para entregar. Você consegue só se você aprender a vender. Aí, quando você começa a virar essas chaves, aí a coisa vai mudando de cenário. Você acredita que, até por conta dessa crença muito enraizada, existe até uma certa, vamos dizer assim, um certo preconceito entre a classe médica com aqueles médicos que prosperaram? Sem dúvida. Eu tenho absoluta certeza disso. Porque o médico que não alcançou essa visão ainda, que não enxergou, ele está refém ainda das crenças antigas. Então, qualquer movimento diferente do que ele admite ali no mundo de crenças que ele tem, vai ser apontado, vai ser julgado, virou marqueteiro, virou mercenário, Blogueiro. só pensa em dinheiro, perdeu a essência da medicina, virou blogueiro, mercantilizou a profissão, que era tão bonita. Então, as pessoas começam a construir várias crenças
E principalmente os professores da faculdade, né? São Sim. aquelas pessoas que estão mais ali, como é que eu digo? Cultivando mesmo essas crenças, né? Ilhadas dentro da Aham. universidade, desconectadas da realidade, Exato. do mercado, de trabalho. E aí eles pensam assim, e os alunos que saem dali, eles olham meio torto. Será que enfim, Meio que uma ovelha desgarrada ali, né? desgarrou, exatamente. E no meio disso tudo, gente, ainda tem mais uma peculiaridade que eu enxergo hoje no mercado da medicina, que é a coisa que, de fato, tem alguns profissionais, é importante pontuar isso aqui, médicos, que nesse ímpeto de prosperar, de dar certo na carreira, eles acabam colocando em xeque um valor que é inegociável, né, que faz parte do nosso juramento, que é a saúde e a segurança do paciente. Uhum. E como em toda profissão, existem maus profissionais. Sim. Existem pessoas que, por exemplo, enfim, fazem promessas milagrosas, vendem soluções que não existem, prescrevem condutas mirabolantes que não têm nenhum respaldo e nem segurança para o paciente. E estão empreendendo e prosperando. Então, você ainda precisa separar um pouco as coisas. Sim. Mas isso em qualquer profissão, como você disse. Exatamente. Não é uma coisa exclusiva. Em toda profissão tem os bons e os maus Sim. profissionais. Sim. E qual que é quando você... Porque aí a sua mentoria vem para ajudar esses médicos a justamente desbloquearem, né? Isso. E qual que é o principal, assim, que você enxerga e entrega para eles para falar... porque eu imagino que essa seja a maior objeção. Eu não quero vender porque é pecado, porque é isso, o juramento que a gente fez. E o que você fala para ele, assim? Exatamente, isso é um grande desafio. Primeiro que você falou da mentoria, Débora, como que começou essa história, né, de Boa. mentora? Conta. Essa história eu acho legal falar, principalmente porque a gente que vem da academia, da faculdade, a gente é muito acostumado com um certificado, um título, para te dar aquele... Formalidade. A formalidade da profissão. Por exemplo, para ser médica, eu fiz um vestibular, estudei 6 anos, recebi um certificado no final. Para ser endocrinologista, eu fiz uma prova para clínica geral, depois outra para endócrino, recebi um certificado no final. Quem te certifica como mentora? Cadê o certificado? Quem te atesta? Quem te valida como mentora? Então, isso foi uma crença que eu precisei vencer para me assumir como mentora e para você me apresentar como você me apresentou aqui hoje, médica, empresária e mentora. Como que foi isso? Quando eu comecei a gerar conteúdo de forma despretensiosa na internet, compartilhando minha própria história, as coisas que eu precisei vencer, os resultados que eu tinha, eu comecei a receber directs de colegas, seguidores que me acompanhavam ali. Tem os que te criticam e tem os que se inspiram em você e querem aprender com você. Então, eles começaram a me mandar: oi, você dá mentoria? Eu lembro que a primeira vez que alguém me perguntou isso, eu dei um Google. Pode acreditar, o que é ser mentora? Eu nem fazia ideia. E eu lembro que a definição que eu li lá era assim: alguém que já superou determinados desafios ou dificuldades e que oferece sua experiência, seu conhecimento para ajudar outras pessoas que ainda não superaram a superar. Sim. Quando eu li essa definição, eu fiz, faz sentido. Eu comecei a me identificar com aquele papel de mentora. Sim. E no final de 2020, eu abri a minha primeira turma de mentoria. Eram 3 colegas médicas, eu lembro. Foram minhas 3 primeiras mentoradas. E a gente começou e eu não tinha muita experiência, né? Eu abria lá o Zoom e... Saía falando. E aí, gente, o que é que vocês precisam? Eu acho que a melhor definição é assim: ser mentor é servir. Boa. Quando você está disposta e com o seu coração aberto para servir, vai sem medo que vai dar certo, não vai dar errado. Boa. Porque eu chegava lá e dizia assim: o que é que vocês querem saber? Como é que eu posso ajudar vocês? E aí cada uma que trazia um desafio, uma situação, e eu ia ali com a minha experiência, a minha visão. Nem tudo eu tinha passado, às vezes eram situações novas, mas você junta com a experiência que você tem ali e você dá um direcionamento. E eu acho que o que te valida como mentor, além da sua própria história, é os resultados que os seus mentorados têm. Sim. Eu lembro que essas 3 primeiras mentoradas, todas elas, em 2020, hoje,
elas têm a própria clínica, cresceram muito, montaram a própria equipe de médicos. Ai, que delícia ver então, isso, né? ver isso é muito legal, é Sim. muito gratificante. Muito. E agora, Débora, respondendo a sua pergunta, como é que você faz, né, para mudar a mentalidade, para essas Sim. pessoas acreditarem, saírem dessa redoma de que vender é errado e ficam travadas? Eu acho que a minha história, quando eu conto, liberta, sabe? Eu não sei dizer para você o que exatamente eu faço. Sim. Mas eu lembro que eu dou uma aula de vendas lá na mentoria e tem um slide que eu coloquei assim: essas eram as minhas crenças limitantes. E eu escrevi tudo o que eu pensava, que vinha na minha cabeça imediatamente antes de eu oferecer algo para o paciente comprar, seja um tratamento, um programa de acompanhamento, uma consulta. Aí eu escrevi tudo. Vender é errado, eu estou explorando o meu paciente. Esse valor de consulta é absurdo para mim, eu estou sendo uma pessoa má, eu não mereço isso, isso não tá certo, é pecado, eu estou perdendo a essência da medicina. Eu escrevi tudo. E na hora que você vai dando espaço para validar todas essas crenças que o cara Sim. tem, ele já vai... Aquelas crenças já vão diminuindo de força, elas já Sim. vão enfraquecendo, elas já vão diminuindo de tamanho. E aí depois eu falo assim, e como eu penso hoje? Quanto mais eu sei vender, mais eu convenço os meus pacientes a tomarem as melhores decisões para eles terem o resultado que eles precisam. Vender é ajudar. Quanto mais eu vendo, mais o paciente se compromete com aquilo, porque ele paga e ele segue as orientações, ele tem resultado no tratamento. Sim. E aí você mostra os feedbacks dos pacientes. Pacientes que dizem assim, doutora, tipo assim, eu já gastei muito mais e não tive o resultado, o tratamento e o acompanhamento que você me deu. Aí tem uma frase que eu falo lá na mentoria, o resultado cura. O resultado cura. O resultado do seu paciente cura a sua crença de que Verdade. não era para ter feito isso. Já acabou, caiu por terra. Você vendeu, ele teve resultado, ele te agradece por isso. E é assim que os médicos vão vencendo esses preconceitos. É ouvir dos pacientes, é ouvir de quem venceu, é validar os medos que eles têm, as Sim. crenças que eles trazem, Sim. é trazer à consciência as crenças que Perfeito. estão inconscientes. Então, quanto mais a gente vai dando essa clareza, essa consciência e o resultado, e a ambiência também. Sim. Porque a gente está lá na mentoria, aí hoje a gente está com um grupo de quase 50 médicos. Lindo de ver, de várias E aquele especialidades. mais senhorzinho, que bonitinho. eu vi no lembrou seu Instagram. dele? Muito Gente. Que gracinha, bonitinho. gente. Muito legal. É que hoje eu tenho uma mentoria que é para médicos que querem esse nível mais avançado de escala e eu tenho um produto de entrada que se chama PES, que é uma formação online que dá as bases de consultório particular para os médicos que estão começando. E, gente, eu fico surpresa, porque eu me lembro que quando eu fui começar esse projeto de educação para médicos, eu tinha 30 e poucos anos, né? Eu me formei em medicina com 22. Terminei as especialidades todas com 26. E com 30 anos eu estava começando a falar para médicos na internet. Então, o meu maior medo era assim... Quem vai parar para me escutar? Porque, cara, o médico, ele escuta os catedráticos da universidade, Sim. os palestrantes de congresso. E essa menina de sotaque, com carinha de boy. Quem que vai estar ouvindo e valor? Mas mais crenças aí, né? Disso tudo que você tá Muitas falando. crenças, É. exatamente. Hoje eu tenho essa consciência. Sim. E naquele momento... de novo, o resultado cura. Quando eu abri as inscrições, que começaram a entrar alunos médicos com 30 anos de formado, 35, 48 anos de Nossa. formado, o Wilson, esse senhorzinho. 48 anos de formado. Eu fico assim, quem ensina quem aqui? Porque Exato. o quanto que você tem para me ensinar, para agregar da De sua vida, experiência, da sua vida. Exatamente. Mas essas pessoas vinham agradecendo pela formação. Nossa. Muito obrigada. Abriu minha mente. Eu tenho depoimentos assim que eu choro. Tem o Wilson que você conheceu, tem o Cláudio, que ele falou assim, nessa minha longa jornada,
de tantos cursos, tantos congressos, tantos encontros que eu fui, eu nunca tinha encontrado um conteúdo que me ajudasse tanto como o seu. Então, na hora que você ouve isso, você... Nossa. Essa crença toda, quem vai me dar ouvido, quem vai me dar bola, ela cai por terra. Sim. Porque o resultado cura. Você se liberta disso e é muito gratificante. É muito. Aí eu virei uma empresária apaixonada por educação. Foi isso. Inclusive, a gente conversou com a Zora, né? E ela falou que o mentor, ele sente, assim, um prazer e ele tem uma gana por desenvolver as pessoas, né? Eu até me Uau. identifico muito mesmo com isso, assim, porque realmente é uma coisa que brilha meus olhos, sabe? Ver esse crescimento das pessoas, o quanto elas... o quanto a pessoa se descobrir, né, e se conhecer, transforma mesmo a vida, né? E essa vontade de transbordar isso... Para mim é muito nítida quando você fala, né? Super. Quando você conta isso. Que E legal. eu acho legal, assim, você falar, porque quando você estava falando desse médico que tem 48 anos de profissão e tudo mais, quem que ensina quem aqui, né? E você ter esse olhar também de aprendiz ali, porque eu imagino que você também deve aprender muita coisa. Nossa! Né? Eu achei sensacional o que você falou agora, Dani. Eu me identifiquei super, eu nunca tinha pensado nisso. O mentor, ele tem essa sede, ele é apaixonado. O verdadeiro mentor, cara, que tem o DNA de mentor, ele é apaixonado por desenvolvimento e transformação pessoal. É o combustível dele, são os resultados dos mentorados. E... Então, isso me nutre, sabe? Me abastece, me dá gás, motivação para continuar fazendo, para continuar indo em frente. E, ao mesmo tempo, eu acho que a melhor forma, quando você se posiciona como mentora, eu acho que você imprime um ritmo de crescimento a você mesma elevado à 10ª potência. Sim. Porque além do ambiente de ser mentor, te desafiar e, portanto, te fazer crescer muito mais, porque você se sente responsável. O mentor nunca pode parar de crescer. Se ele parou de crescer, ele perdeu o posto de mentor. Tem que aceitar isso. Sim. Porque é o seu crescimento que vai tracionando, sustentar seu lugar, sua posição de mentor e vai tracionando a energia que vai tracionando seus mentorados juntos. É verdade. E, ao mesmo tempo, você aprende muito, porque você tem a oportunidade de acompanhar de perto os desafios de cada um. Eu aprendo demais com os meus mentorados. Tem frases lá que são deles, que são de insights que eles têm do conteúdo que eu estou colocando e que entram nos meus slides. Eu incorporo para as minhas aulas, de tão incríveis que são. Que gracinha. Então, sem dúvida nenhuma, o mentor, ele é um eterno aprendiz, realmente. É um eterno aprendiz. E a gente volta no que a gente estava falando lá no início, né? Dessa questão do crescimento, se você arrancar mesmo de você a sua melhor versão, né? Eu adorei e ver essa isso frase. nas pessoas e contribuir para isso, eu acho que é isso que faz ter sentido mesmo, né? Assim, que faz isso valer a pena de verdade. Exatamente. Quando você fala assim, crescer, arranca de você a sua melhor versão, quando eu falo isso, é isso. Quando você decide crescer, Decide. você toma a decisão, sei lá, você estabelece uma meta e você decide ir lá e fazer acontecer. Pode ter certeza que você vai se surpreender com você. É isso Você mesmo. vai fazer coisas, você vai dar conta de coisas que você diria, meu Deus, eu jamais faria isso. No final, quando você se dá conta, você está fazendo, você já fez. Crescer, puxa de você a melhor versão de você. Sim. Adoro. Má, eu queria te perguntar sobre o poder da ambiência. Você falou aí algumas horas e, claro, você proporciona esse ambiente aos seus mentorados e, por um outro lado, você vive isso também, né? Nós temos nós temos o grupo de mentoria juntas e eu queria que você falasse sobre isso. Qual que foi o poder dessa ambiência do Clex para você? Aí a gente vai fazer outro podcast só para falar sobre isso. Gente do céu. Olha, eu acho que assim, bom,
eu vinha trilhando essa jornada nos últimos 2 anos, em 2022. Na verdade, não. Desde 2020, eu já comecei a participar de mentorias para me desenvolver. E foi essencial, assim, para eu ter aqueles primeiros resultados, para acelerar. Em 2022, eu entrei numa outra mentoria de marketing digital com a Isis Moreira, que foi uma mentora maravilhosa, que me ajudou muito. Era um grupo mais de mulheres, de empreendedorismo feminino no digital. E aquela ambiência, sabe? Você encontrar seus pares, porque crescer é muito solitário. Sim. Então, nessa experiência com a Isis, eu tive a sensação de que eu encontrei meus pares, sabe? Pessoas com quem eu podia trocar figurinha, com quem eu podia trocar ideia, contribuir com algum insight e receber. Porque você fica muito deslocado quando você tá sozinho. Agora, eu preciso falar, cara, do Clex. Fala, por Foi, favor. e assim, eu nunca tinha vivido uma disruptura tão forte como quando eu entrei naquele grupo. Para começar, eu entrei achando que eu estava fora de hora. Que não era, eu não tinha tamanho ainda para o grupo. Pode acreditar que esse foi meu pensamento. Mas todo mundo que Todo vem mundo aqui que fala fala isso. Gente, eu entrei. Mas eu arrepio quando você fala isso, porque eu lembro exatamente também desse meu sentimento no Day One, sabe? Débora, eu lembro no Day One, você falou do Day One, eu vou aqui me lembrar do meu dia 1. Para mim, o dia 1 foi o primeiro encontro presencial do Clex, em junho de 2023, lá no Palácio Tangará. Eu entrei sozinha, meu esposo não estava comigo, vim lá de Natal, peguei meu avião, nunca tinha entrado nem no Palácio Tangará. Entrei pela primeira vez que o encontro do Clex era lá. Quando eu entro naquilo ali, eu encontro aquela multidão de pessoas, vários rostos conhecidos, que eram os gigantes que eu via na internet. E eu fiquei olhando. A sensação que eu tinha, vou fazer uma alusão à escola, né? Porque a minha vida foi da escola, é que eu entrei, eu cursava o primeiro ano, eu entrei na sala do terceiro ano, atrasada, com todo mundo avançado, e eu não conseguia entender nada. Eu também não consegui entender. E aquele desespero, eu lembro, gente, que eu dava vários Googles, assim, porque eu escutava várias palavras que eu não sabia nunca tinha ouvido. na minha vida. Eu não sabia nem o significado. Aí o Marcelo Germano sentou do meu lado no primeiro Clex. Eu fiz várias perguntas. O que é isso? O que é mesmo? É assim que se escreve? Porque eu estava completamente assim. Eu lembro que foi muito disruptivo. E, ao mesmo tempo, teve uma hora que eu fui no banheiro, assim, só para respirar. Porque eu falei assim, gente, que desconforto é esse que eu tô sentindo? Eu brinco, quando eu conto essa história, eu digo assim, eu me senti a terceira pessoa depois de ninguém. Era a Marília, do Day One, do Clex Club. Era assim que eu me sentia. E eu, olhando retrospectivamente, no último encontro do Clex, quando eu cheguei lá, eu estava me sentindo veterana. Sim. Em casa. Sim. Anfitriã dos novos sócios. Então, 1 ano depois que separa as duas Marílias, tem uma distância quilométrica. Porque aqui eu vou chegar no poder da ambiência. Débora do céu. O que aquela ambiência puxou de mim, me provocou, me desafiou, me acelerou, me imprimiu velocidade. Eu não sei dizer para você. Basta, eu nem comparo a Marília de 1 ano atrás com a Marília Nem de hoje. Sabe, você... Eu fico tipo assim, gente, quem que era aquela? Foi muito rápido. É muito rápido. Então, quando você entra num programa de mentoria, quando você acessa uma ambiência, e pode acreditar, gente, quanto mais desconfortável, melhor é. Quanto mais desconfortável, cara, mais poderosa aquilo é para desenvolver você. E você compra... Desculpa, não, eu ia falar que a nossa cabeça também, nessa cabeça de, tipo, tá desconfortável, mas eu vou ficar aqui. Exatamente. Eu não sei se você sentiu isso, mas quando você falou, eu encontrei meus pares. O dia que eu cheguei lá, eu falei, tá bom, eu não tô entendendo o que esse pessoal tá falando, mas eu sei que aqui é o meu lugar. Caramba. Eu me encontrei.
Eu falei, são essas pessoas que eu Vou quero aprender andar. essa língua Que aqui. Eu vou aprender essa língua. Esse idioma. Esse idioma, esse equity, quantas horas de equity? Exatamente. Realmente. Eu pensava assim, é aqui que eu quero chegar. Eu cheguei onde eu queria. Eu também pensei isso. Tá muito desconfortável. Eu não tô nada conectada, mas é aqui que eu quero estar. É aqui, cheguei. Essa sensação me confortou um pouco diante de tamanho desconforto que eu estava sentindo ali. E eu preciso dizer para vocês, assim, cara, eu até fico emocionada, porque o caminhar com gigantes, acessá-los de perto, se relacionar com eles, ter acesso ao modelo mental deles e, mais do que isso, a eles fazendo, você vê eles mentorando em tempo real, você poder assistir de camarote os caras em campo. Sim. Os mentores em campo. Isso é muito poderoso. Porque existe um aspecto da aprendizagem que é a aprendizagem por modelagem. Essa foi um aspecto que eu aproveitei muito, que me acelerou muito no Clex. Eu devo dizer isso. Porque tem o conteúdo, que é o que você recebe, é o que você escuta. E eu sento na frente e eu copio tudo. Eu sou aquela aluna que pega na frente e os meus amigos tiravam xerox do meu caderno para ajudar para a prova. Continua assim lá no Clex. Mas além do conteúdo que você ouve, que você anota, tem o que você vê, tem o como as pessoas que estão ali estão fazendo. Então, é uma outra via do seu cérebro que é ativada e que soma com o que você recebe de conteúdo e que te acelera muito, absurdamente. É isso Além mesmo. de aumentar a régua, suas referências, gente, os valores. É bom escutar, minha empresa fatura 100 milhões, 150, 500 milhões, porque tudo isso vai te expandindo sua mente. Sim. E aí o seu negócio, você começa a olhar para ele com outra visão. E você sobe seus valores, e você contrata mais gente. Você muda, é impressionante. É uma mentalidade de prosperidade mesmo, né? E como que foi daí para entrar na MLS? Nossa! Aí vocês estão dando na chocolada, minhas amigas! Cara, eu nem sei lhe dizer essa parte aí, Dani, porque eu falei, o meu day one no Clex foi em junho de 2023. Foi lá que eu cheguei, me senti na terceira pessoa depois de ninguém. Que no meio do encontro eu fui no banheiro respirar, me organizar para conseguir voltar para aquele ambiente, porque a vibração, a frequência... É um campo. Menina, é um campo. Se você tá desprevenida, minha filha, você vomita. Pode ter certeza. Você tem algum treco. É impressionante. Eu não sei que nível de sensibilidade, mas eu sentia isso. Eu tinha um desconforto, assim, que eu dizia, meu Deus, o que é isso? Era absurdo. E eu me lembro que foi nesse encontro que eu decidi fazer o podcast. Porque, assim, quando você também chega consciente do desconforto, você tá aberto para obedecer. Você pensa assim, cara, eu preciso fazer muita coisa para chegar no nível deles. O que é que eu preciso fazer? E eles te falam, tem que fazer tal coisa. Você tem que falar, beleza? Vou fazer. Aí o Joel falou, quem tem podcast aqui? Aí poucas pessoas levantaram a mão. Não tem, cara, ainda. Vocês têm que ter. Eu saí de lá com o contato do Amaury, daqui do estúdio. Mandei um WhatsApp para ele enquanto eu estava no evento do Clex. Nossa. E saí de lá com a minha primeira data de gravação marcada. Então, existe isso, existe a ambiência e existe a sua abertura, a sua permissão para ouvir o que você está recebendo e executar e colocar em prática. Perfeito. E aí, quando eu comecei a colocar em prática o podcast, o meu posicionamento nas redes sociais, que eu já fazia, mas ganhou mais maturidade, ficou mais encorpado, melhor posicionada. E eu comecei a me desenvolver muito como líder, assistindo a liderança deles no campo. Sim. Então, me posicionei melhor com minha equipe, comecei a fazer mais reuniões, comecei a impor mais, a liderar melhor. Então, eu fui crescendo, minha autoconfiança foi crescendo e eu já fui rapidamente
percebendo que eu estava avançando, que eu estava progredindo. Sim. Isso foi legal de ver. Sim. Mas jamais a ponto de ser uma mentora da MLS. Não. Jamais a ponto Não, de ser gente. sócia de Flávio Augusto. Sócia do Flávio. Não, gente. Eu acho que nem eu tô preparada para essa conversa aqui agora. Não tem nem roupa pra não isso. Não tenho nem roupa, não tenho nem fala, nem expressão. Mas Não, foi mas- uma coisa, eu lembro muito bem, Parabéns. Débora. Você quer falar sobre isso? Quero. Bem rapidinho. ó. Quero. Em outubro, foi o segundo encontro do Clex de 2023, no JK Iguatemi, no pátio. Você tava nesse? Tava. Foi esse que Meu você entrou? Deus. Foi o seu primeiro, esse? Foi o meu primeiro, O seu day one foi nesse O aí. meu day one foi o first day que eles First faziam day, em legal. setembro. Foi nesse que a minha cabeça deu uma explodida maior, assim. Ah. Eles alugaram um triplex. aí Alugaram na sua o triplex cabeça. na minha cabeça. cabeça. E eu falei pra Roberta, eu falei, eu não sei o que é. Eu não sei quanto que é, como que vai pagar, mas eu preciso estar do lado do Flávio. Não tem condição. Caramba. Assim, ó, me põe aí. Aí ela, não, beleza. Depois a gente vê os cheques aí, depois... Caramba, muito. E assim, Olha- foi a olha melhor isso. decisão que eu tomei na Olha minha como vida. você decidiu. Eu não sei quanto que é. Eu não sei o que é. Mas eu vou só fazer. sei que eu preciso estar, cara. O Flávio falou na última reunião da MLS sobre isso. Ele falou que dar um passo de fé é a coisa mais poderosa que existe para um empreendedor crescer e dar Sim. certo. Foi um passo de fé que Um você passo deu. de fé. Você não sabia o que era, quanto era, como ia Como que pagar. ia pagar aquilo? Mas você disse, eu vou. Eu falei, eu preciso estar do lado desse homem, gente. Eu Nossa. acessei ali a mentalidade dele e eu falei, é isso, assim, o que eu tava... E eu não tava buscando mentores, não tava buscando nada. Eu fui no first day pra ver. E o passo de fé e você também acreditar em você. Porque é caro, é um valor que, como o próprio Flávio diz, não é para todo mundo. Mas que se você não acreditar em você, se você ficar assim, ai, porque estão querendo me vender. Não, eu vou investir esse dinheiro aqui. A mentoria, você investe em você. Em você. Você tem que acreditar em você. O que você falou, eu adorei. Você se permitir ser treinado. Isso. Porque se eu entrei aqui, se eu paguei esse valor que eu paguei para você me treinar, então eu vou falar o que você tá me fazendo. Porque aí a pessoa também vai lá. Acha que é só, eu vou pagar aqui, já é muito caro, já vai resolver. Não, Não. isso é só o primeiro Tá só passo. começando. Você vai sofrer Vem se muito ilunda, ainda. Você vai apanhar pra caramba. Vai apanhar pra caramba. E aí as pessoas que eu me tenho a honra de ter conhecido e conversar no Clex, são pessoas com essa mentalidade. E aí isso me conecta muito, né? Então, eu acho que você, como mentora, também consegue passar isso para os seus mentorados, né? Esse Exatamente. poder da ambiência, esse bastidor que é tão importante. Porque conteúdo por conteúdo, Exatamente. Né? Você encontra Sim. por aí. sim. A questão é a ambiência, a frequência, a conexão, com conexão. quem tá ali, com quem você escolheu para ser teu mentor. Exato. E a permissão para você se deixar ser moldado, se deixar ser treinado, se deixar ser lapidado e colocar as coisas em prática. Esse é o beabá, a cartilha da alfabetização. Da mentoria. Da mentoria, essa daí. A gente acabou de construir. Construir. Aqui juntas. Nasceu. É. E para responder a dúvida da MLS, desse encontro de outubro, eu já era o meu segundo encontro. Eu estava um pouquinho mais... É impressionante. À como a vontade, cada um encontro pouquinho mais à você vontade. dá saltos quânticos. É. Você evolui muito, você muda muito de um encontro para outro. É. E aí o Flávio apresentou o projeto da MLS. Eu lembro muito desse dia. Foi um Eu também dia lembro. intenso. O dia todo, ele Sim. falando do modelo tradicional de mentorias, que era falido, Sim. que era personalíssimo, não tinha equity, e da proposta de uma liga de mentorias que resolvia a falta de equity, a questão de ser personalíssimo, várias coisas. E eu me Ué, lembro que eu estava ali na frente. Tem até uma foto, assim. Eu não sei o que era, parecia que eu tava numa igreja, sabe? Ouvindo uma pregação, que eu tô com a mão levantada,
lado, o olho assim, brilhando, saltando. E aí, teve no final a aplicação. Eu já tinha uma mentoria, porque começou em 2020 esse projeto muito, que ia caminhando ali. E eu fui lá e me inscrevi. Só isso. Mas assim, gente... Só isso. A sorte te encontrou trabalhando, né? Eu pensava... Nossa, Débora, mas assim, juro pra você, amiga, eu jamais imaginei. Pelo amor de Deus. Eu era a terceira pessoa depois de ninguém. Várias pessoas colocaram ali. E tinham muitos gigantes. São pessoas já muito bem estabelecidas no mercado, com mentorias enormes. Eu tinha, sei lá, 20 mentorados, entendeu? Cobrando mentoria de 6 meses. Um valor muito abaixo, assim, Do comparado que com o Clex, por exemplo, que era a uhum. mentoria que eu estava participando. Então, assim, eu botei por botar, de verdade. E aí, demorou um pouco para... Eles falaram que iam entrar em contato com todo mundo que aplicou. Demorou um pouco. Eu disse, ai, gente, nem vai chamar. Aí, um belo dia, a Agatha me chamou, aí perguntou, Marília, porque você aplicou, a gente quer fazer algumas perguntas. Eu falei, eles são tão educados, fofinhos, estão valorizando todo mundo, mesmo que a pessoa tenha uma mentoria. Mesmo que seja a terceira pessoa depois de ninguém. Eles dão atenção, vão lá, valorizam. Até que eu nunca esqueço esse dia, essa hora e nem esse momento. Eu estava em casa, foi no dia 13 de novembro de 2023, por volta assim de umas 4 horas da tarde. Eu estava, até hoje eu nunca vou esquecer, meu marido do meu lado, a gente fazendo uma call no Zoom, contratando um gestor de tráfego para a nossa empresa. O Joel J me manda um WhatsApp, o Joel e o Caio em seguida. Gente, primeiro foi a do Caio, eu não vi, porque eu estava na call. Quando eu terminei a call, chegou o do Joel. Era só assim, Marília, tudo bem? Você consegue comparecer a uma reunião no meu escritório nessa quarta, às 15? Era essa a mensagem. Eu em Natal, segunda-feira, 13 de novembro, dia 15, era feriado, proclamação da República, 15 de novembro. Eu só coloquei assim. Consigo. Passagem agora. Só isso que eu coloquei. Comprando passagem agora. E tava lá. Quando eu cheguei lá, aí eles falaram a notícia. Era eu e mais 7. E eles falaram assim. A nossa escolha não foi óbvia. Porque a gente não escalou para esse primeiro time os gigantes, os maiores, porque ter por ter, vai ter, vocês vão ter, todo mundo vai ter. A gente escolheu pessoas, valores e potenciais. Nossa, e eu achei isso o máximo, sabe? Era tudo que eu queria. Não, e foi a primeira vez que era o Clex, tem 200 pessoas. Era uma salinha assim, que era o Flávio Joel bem pertinho aqui. Quase convulsionando. A frequência multiplicada. E a coisa foi. E assim, Débora, para encurtar essa história, obrigada. O que eu posso dizer para você é que tem 6 meses de MLS, porque de novembro do anúncio até a assinatura oficial do contrato, que foi em fevereiro, começou oficialmente em fevereiro. Fevereiro a agosto, 6 meses. Eu estou com o maior grupo de mentoria que eu já tive até aqui, cobrando 6 vezes mais do que eu cobrava. Com fila de espera, com os mentorados tendo um resultado que eu nunca tinha visto. Os meus mentorados, naquele patamar de resultado dos meus mentorados. É surreal o que eu estou vivendo. E eu já falei isso para eles, para o Flávio, para o Joel, porque eu vivo dizendo, vivo mandando no grupo, vivo falando, mas nunca é demais falar. O quanto que eu sou grata por aquela ambiência poderosa. Sim. Mas você não está entendendo. Eu provei, assim, se eu já acreditava no poder da ambiência, eu me convenci de uma vez por todas, porque realmente a ambiência e o direcionamento deles, e você obedecendo, ele falou, você tem que aumentar o valor da sua mentoria, oh, meu Deus, eu vou aumentar. E vai, e o cara vem, compra e valida e dá certo, é impressionante. Sim. Muito especial. Que demais, Marília. Muito bom. Seus olhos brilham.
Não dá pra Não, e a negar. gente sente a emoção dela, né? Total. Parece que é a gente vivendo Total. ali. Muito bom, Ai, muito que bom legal, porque é mesmo. muito verdadeiro, gente. É muito verdadeiro. Olha, a sua energia é tão boa, o papo é tão bom que já passou o nosso É. tempo. Nem Passou vimos uma hora já. passar. Aí. Se não fosse a Mauri ali falando com a gente, ó, Que já- acabou. A gente ia no flow, né? É. Posso só fazer uma última pergunta aqui, que pra mim faz Claro. muito sentido. A gente tem feito essa pergunta e eu acho que depois de tudo que você falou aqui, eu quero te ouvir falar pra gente o que é sucesso pra você. Caramba. Boa. Eu acho que sucesso é você ser a melhor versão de si mesma. E a gente começou, Ai, que lindo. a gente começou falando essa frase e Uhum. terminamos falando ela. Sucesso é você ser a melhor versão de si mesma. Eu falei uma frase, eu acredito muito, essa frase é do John Maxwell naquele livro, Você Nasceu para Liderar. Ele disse desse jeito e vai calhar com o que a gente está falando agora. O melhor do crescimento não é o que você obtém dele, é o que você se torna através dele. Uhum. Perfeito. A Marília de hoje, a minha autoconfiança e o quanto eu sou capaz de acreditar mais nas pessoas, porque eu vi o que aconteceu comigo, essa pessoa que eu me tornei, isso para mim é a definição de sucesso. É a melhor definição de sucesso que existe. Que lindo. E por isso que eu quero mais sucesso, porque eu acho que você pode evoluir como pessoa, você pode se tornar um ser humano tão mais incrível quanto mais você estiver disposto a ser moldado, a ser forjado, a ser lapidado, a ser aquebrantado e reconstruído de novo. Eu sou apaixonada por isso. Então, essa é a definição. Perfeito. Veio essa agora, definição. tá? Mas maravilhosa. Mas Maravilhosa. maravilhosa, muito bom. Amei, amei. Má, pra gente terminar, conta pra gente um livro e uma música que te inspiram. Que te inspiraram, deixa pras nossas ouvintes aí. Maravilha. Bom, a gente falou tanto de empreendedorismo, mas eu vou indicar um livro que foi escrito por uma médica paliativista. Para quem não conhece essa especialidade, é uma especialidade que cuida de pacientes no final da vida. Pessoas que têm doenças graves, que para a medicina não tem mais nenhum tratamento efetivo, elas ficam ali em tratamento paliativo até chegar a hora delas. E essa médica se chama Ana Cláudia Quintana Arantes e ela escreveu esse livro, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Um título forte, nem todo mundo gosta, Estoico, né, o título. dói, mexe, mas eu gostei muito. E nesse livro, é um livro que ficou para mim, porque eu acho que quando você aceita a finitude da vida, Sim. você começa a enxergar a vida Sim. diferente, a viver, a se desafiar, a viver essa experiência terrena com uma outra visão. Sim. E nesse livro, já que a gente falou tanto do ser, do se tornar, tem uma frase que diz assim: somente a consciência da finitude da vida é que faz nos apressar em ser quem deveríamos ser. Que lindo. Então, eu vivo numa urgência sem pressa, mas eu estou, inclusive, tá aqui mais uma forma de viver a vida, de realizar meu propósito, de aprender, de me moldar. Eu não desperdiço nenhuma oportunidade em que eu posso me apressar em ser quem eu posso ser, quem eu deveria ser. Nossa, que lindo. Muito bom. Muito bom. E uma música? Uma música. Ai, gente, eu gosto de tantas, mas eu vou falar uma do Lulu Santos. Eu adoro o Lulu Santos. E ele tem uma música muito linda, Toda Forma de Amor. Inclusive, eu fiz um evento presencial recente aqui em São Paulo. Eu encerrei o evento com essa música por um único pedaço da letra que faz sentido para mim. Ele diz assim: eu não pedi para nascer, eu não nasci para perder, nem me fazer de vítima das circunstâncias. Então, acho que ninguém pediu para nascer, mas também ninguém nasceu para perder e nem para se fazer de vítima das circunstâncias. Somos o maior protagonista da nossa história, do nosso destino, da nossa jornada nessa experiência de vida finita que nós temos aqui. Então, vamos para cima, fazer acontecer e construir uma história da qual a gente verdadeiramente possa se orgulhar quando chegar a nossa hora de partir. Que lindo. Ai, E eu tenho um Muito vídeo
do último encontro do Clex, eu com você e com o Joel, a gente cantando essa música. Mentira, né, amiga? Eu vou procurar ali. Eu vou procurar. Porque isso é relíquia. É uma Eu relíquia. acredito que existe esse vídeo. Olha, Não lembrava. muito legal, muito legal. Má, muito, muito, muito obrigada Ai, eu pela que sua agradeço. energia, pela sua entrega, pelo seu tempo. Foi A gente muito bom. sabe Muito o bom. quanto você, quanto a gente deixa, né, para estar aqui. O tempo também é um recurso finito. Então, só te agradecer muito por você ter vindo aqui. Meninas, eu que agradeço. De verdade, por essa Obrigada. oportunidade de me reabastecer. Porque eu tô saindo com mais energia do que eu cheguei. Foi uma delícia estar Como aqui. isso é possível? Fazer Como é essa possível. troca maravilhosa. Débora, obrigada. Obrigada a Eu você, acho que esse amiga. encontro nosso, ele é um reflexo do poder da ambiência. É verdade. A ambiência catalisa conexões certas. A gente talvez nunca se encontrasse se a gente não tivesse tomado a mesma decisão de dar o mesmo passo de fé Perfeito. e estarmos lá. É Então, eu verdade. quero agradecer por isso, por nosso encontro, Amém. por esse convite, amiga. Obrigada, Dani, também foi um prazer. Agradeço. E todo mundo que ouviu a gente, espero que esse papo tenha trazido algum insight, alguma virada de chave, algum conforto, alguma provocação, para que essas pessoas também possam se encorajarem, coragem a escreverem a sua história. E dar seu passo de fé. E dar seu passo de fé. Boa. Muito bom. Muito bom. Se você aproveitou, e eu tenho certeza que sim, aproveitou muito esse episódio, se você se beneficiou das reflexões que a gente fez aqui, encaminha para alguém que também vai se beneficiar dessas reflexões. A gente se encontra no próximo episódio. Tchau. Tchau, até a próxima. Tchau, gente.